fato principal de que ser acomodado, dizer, não, mas esse é o meu destino, isso aí foi reservado para mim, isso é como uma desculpa que não tem noção nenhuma. Eu entendo que essa parte é a parte bonita e que todo e qualquer cidadão tem condições de almejar. Só que provavelmente o que falta um pouquinho hoje é aquele respaldo que você teve, que eu felizmente também tive, dos nossos pais, de impor limites e impor a noção de metas. Você vai, você sabe e você vai conseguir. Eu sempre digo que eu nasci dia 13, que é o dia da sorte, porque é difícil uma criatura humana ter tanta sorte acumulada ao longo de 68 anos, que logo eu vou completar 68 mais 1, né, Paulo? Ou 70 menos 1, tanto faz. Mas um mês e meio eu já estou completando. Então, se eu acumulei tanta sorte, nasci com tanta sorte, eu tenho que usar ela. Ter nascido onde a parteira, minha mãe e meu pai, meu irmão mais velho, num bercinho de madeira, bem rústico, um lampião de querosene em cima do roupeiro, e uma cama, o pai, a mãe e a minha ia ter que ser junto com eles. Não tinha outro ambiente para mim. Logo, um ano depois, veio minha irmã. Então, diante de não ter um banheiro dentro de casa, o nosso banheiro era um pinico embaixo da cama, do pai e da mãe. Então, depois, até os 10 anos, você ia no mato fazer necessidades fisiológicas. Porque não tinha... Depois inventaram uma patente, casa de madeira, lá no meio do potreiro. Que os alemães dizem capunga? Não conheço o termo, capunga. Então, isso é sorte. Por quê? Porque diante de todas essas dificuldades, qualquer evolução que você consegue é lucro. Então, quando você vai para a escola e consegue uma certa facilidade... e voltando um pouquinho, o meu pai e minha mãe são O negativo. Meu irmão mais velho dizem que por ser o primeiro era só uma vacina, sei lá o quê. Há controvérsias nisso. E o segundo tem que fazer transfusão de sangue, senão ele morre. Olha, eu ainda não morri. Talvez seja a fórmula do cara durar mais de 100 anos, talvez. Porque... No mínimo o dobro, né? No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. E aí veio toda uma galera, vieram mais 4 depois. Eu sou o segundo, somos em 6, e ninguém morreu. E o único O negativo da família sou eu. Eu, o pai e a mãe, então. Então, assim, mais uma sorte, sobrevivi. Depois, você pega tudo que vem que você conhece. Catapora, varicela, cachumba, tosse comprida, que agora é coqueluche. Mas lá era tosse comprida, não terminava nunca aquilo. E aí veio todo o resto e a gente foi sobrevivendo. Andar de pé descalço até 10, 11 anos. E a vizinhança, como era o ex-escravo, andava pelado até os 7, 8 anos até ir para a escola, todo mundo pelado, depois que ir para a escola. Então, a mãe costurava, e o pessoal naquela dificuldade toda. Então, se eu tinha dificuldade, eu olhava em volta e outros tinham mais dificuldade ainda. Então, isso, o que o pai disse um dia, nós trabalhando lá na roça, com menos de 6 anos, já nascia na roça, com o pai e a mãe, fazer o quê? Aí, o pai disse, quando você crescer mais um pouco, você vai continuar estudando porque o mais velho tem que ficar comigo, eu preciso um braço direito, imagina, e já na 3, depois 4, depois 5, depois 6, só um trabalhando, porque a mãe, com a barriga desse tamanho, não ajudava. E aí a gente, logo em seguida, eu comecei a participar, a minha irmã então ficava com a mãe, eram as 3, mas ele disse, eu vou abrir mão para que você tem facilidade, a professora sempre elogiava muito, e aí tu te esforça mais ainda. Tu tem uma certa facilidade, então tu vai continuar estudando. E a minha tia sempre dizia, olha, até agora, ela já era professora quando eu entrei para a escola, ela era professora há uns 8 anos, quem sabe, e ela dizia, o aluno mais inteligente, ela chamava inteligente a capacidade de aprendizado, né, que eu tive até agora. Então o pai se entusiasmava, e quando eu terminei o 4º ano primário, ele me colocou 6 quilômetros longe, para que eu fizesse o 5º ano primário. Mas aí o sacrifício aumentou. Levantar às 4 da manhã, encilhar um burro, fazer um café preto com pão de milho, voltava, montava no burro, no escuro ainda, no mês de abril, maio,
Escuro total. Para fazer 6,5 km, 7 km para chegar na escola. Então, quando o pai precisava do burro para colher o milho, vai a pé. Chegou num ponto, já não faltava, nunca faltei. Mas a professora viu que a situação estava piorando, com frio, pouca roupa, e me convidou para morar com ela. Mais uma sorte. Você fica no próprio colégio, que era só lavar os pés, ajudava ele, tirar o leite e tal, lavava os pés e entrava na sala de aula. Me emprestava um chinelo mais quentinho, entrava na sala de aula. Era só um corredorzinho e já entrava na sala. Isso é sorte. Então, se tu vai contando as coisas que vieram se acumulando, todo mundo vai acreditar que foi sorte mesmo. E o segundo ponto, aproveitar as oportunidades que vieram. Sem dúvida, esse é o ponto Então, depois principal. disso, mais um ano na casa dos vizinhos, porque veio um professor de Caxias para ficar lá. Aí fui na casa dos vizinhos, à tarde eu ajudava a trabalhar. E tinha uma solteirona, uma mãe solteira, que naquela época era um escândalo ser mãe solteira. E a gente brincava muito, eu com, deixa eu ver, 12 para 13 anos, e ela já com quase 30. E tinha uma outra irmã que eles, vamos dizer assim, adotaram, né? Que vinha só nas férias. Então era uma festa. Naquela época faziam aquela simpatia com a aliança, ver quem casaria primeiro e tal. E na horta plantar o alho na noite de São João, de Santo Antônio, acho que era. Para o alho que brotasse, aquela pessoa casaria antes. Tinha uma série. E eu comecei a participar dessas brincadeiras e era muito divertido. Então, aí a gente começa a aprender. Uma professora vinha de Criouva para dar aula, ela dormia no quarto do lado onde eu dormia, no sótão da casa. E cada um levava a sua velhinha, e outro dia de manhã levantava, nem antes de clarear o dia, eu já ia ajudar o pessoal. Então, isso tudo era aprendizado. Olha a sorte, morar com uma professora ali. Quer dizer, não aprende só com teu pai e tua mãe, que os dois, coitados, o pai desenhava o nome, a mãe nem desenhar o nome não conseguia. Eram analfabetos mesmo. Nunca foram na escola. E aí você vai para um local que você tem alguém te incentivando e te ensinando. Aí depois, eu fiz o exame de admissão ao ginásio, em Anarrec, para ser professor rural. Olha o tamanho da encrenca, a possibilidade de você ser professor, nossa, te tira o sono. Futuro garantido. Tá? Futuro garantido. Não, mas eu queria ser professor. Época. Eu queria ser professor com o CEPEGS, com a CUT me apoiando, não naquela época. Naquela época, a responsabilidade... Naquela época tu tinha que ensinar. Nessa modernidade que você falou, você passa a enganar. É verdade. Então, o Paulo e telespectadores, a minha grande preocupação era ser responsável, passar para meus alunos, ainda com 17, quando eu comecei. E completei 18 e já estava dando aula, em 2 escolas. Então eu tinha que preparar a aula, corrigir as provas, preparar as provas, e tudo isso. E eu tenho nas minhas memórias, eu copiei um trecho de um livro que uma professora de São Marcos escreveu, e ela conta o que ela pegou nas escolas onde eu dei aula, o depoimento das professoras quando foram fazer as visitas de fiscalização. Os elogios que eu recebi como professor, eu transcrevi na íntegra. Por quê? Porque era uma época em que a gente tinha vamos dizer assim, uma preocupação, às vezes até desmedida, em fazer a coisa certa. Por quê? Porque eu era uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade lá. Eu sempre brinco com isso, mas é real. Quem eram as pessoas mais importantes que existiam lá? E 7 quilômetros longe uma escola da outra, e eu ia a pé e voltava. Inverno e verão, só que eu calçava bota, né? Eu depois, não comprei pala aquele ano ainda, mas andava mais agasalhado. Mais agasalhado. Mas eu fazia os 7 quilômetros a pé e voltava entre uma escola e outra. Porque tu chegava numa festa, e eu tive isso muito presente, que todo mundo elogiava, iam falar com o professor, como se o professor estivesse no andar de cima, em cima do degrau. E sempre pedestal. Aqui, ó, né? Então, depois eu comecei com essa brincadeira que eu era uma das pessoas. E era mesmo na época, é só observar. Era o padre, o delegado e o professor. O respeito com que os pais dos alunos conversavam com a gente é impressionante, não dá de acreditar. Eu estou tentando escrever nas minhas memórias a coisa bem detalhada para quem lê daqui não sei quantos anos entender que nós vivemos nessa época.